Olá, boa noite, irmão André, irmãos de todo o Brasil, né? Realmente eu estava aqui a meditar e ficamos de ter uma conversa com os irmãos. O irmão André, realmente, eu sempre tenho participado das lives e realmente hoje me deu um espaço de tempo para mim conversar um pouco, né, sobre a minha vida. Realmente eu estava agora há pouco olhando alguns papéis e encontrei algum envelope da minha época de dízimo, né, de 2004. Ainda tenho alguns na minha Bíblia. Isso aqui é uma Bíblia antiga que eu tenho, entendeu? Tem muitas anotações, tá certo? E eu encontrei esses envelopes de dízimo. Encontrei também algumas informações aqui sobre o culto, né, do domingo e algumas coisas aqui tá aqui o meu nome, entendeu? Presbítero, na época eu era presbítero, né? Presbítero Moacir, entendeu? E esse daqui é de 2004 também, né? O irmão pode ver, entendeu? Esse é de 2004. Eu ainda era presbítero, né? Então eu passei mais de 25 anos, né, congregando, tomando conta da igreja, fui tesoureiro geral, né? E realmente tenho uma boa experiência dentro do sistema religioso, né? E realmente eu passei um tempo muito bom, onde realmente eu dediquei a minha vida, tá certo? Trabalhando, nunca quis receber um centavo, tá certo? Sempre eu revertia aquela porcentagem que vinha para mim, eu revertia para os irmãos necessitados, né? E realmente o meu trabalho era esse. Sempre trabalhei com amor. Fui dirigente de campanha evangelizadora, fui diácono, fui presbítero e pastorei a igreja também, tá certo? Quando eu fui enviado para tomar conta de uma congregação, justamente quando eu era tesoureiro, e eles fizeram algum meio de me tirar, né, da tesouraria, de lá onde eu estava na igreja central, da igreja sede, para me botar para outro canto, e a atenção deles, a visão já era me tirar, porque eu era um pouco meio rígido, porque nós tínhamos uma reunião mensal, que essa reunião mensal, ela era justamente para a gente dar a entrada e saída da igreja, né? Para os membros. Era uma reunião que a gente tinha, e uma certa vez, um certo pastor disse: não precisa você dar balancete para ninguém. Quando eu peguei a tesouraria, encontrei a tesouraria toda aos avessos, e realmente era uma bagunça. E quando eu assumi a tesouraria, eu comecei a botar as coisas em ordem no lugar. Eu fui em gráfica, mandei preparar boletim, porque naquela época não tinha computador, era só máquina de datilografia. E eu fui na gráfica, mandei preparar blocos de boletim, controle de caixa, entrada e saída, e comecei a organizar e a fazer tudo o que era para ser feito, né? Eu morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro também, e algumas experiências eu aprendi lá, né, dentro de escritório, de alguma coisa de administração, mas eles não estavam gostando. E realmente fizeram um plano, né, para me tirar, porque viram, né? Eu morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro também, e algumas experiências eu aprendi lá, né, dentro de escritório, de alguma coisa de administração, mas eles não estavam gostando. E realmente fizeram um plano, né, para me tirar, porque viram que eu estava muito duro. Mas é assim, né? A gente não sabe, mas Deus sabe lá na frente. E tudo isso aconteceu, tá certo? Hoje é que eu estou vendo, né? Eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido, né? Eu muitas vezes dizia: paz, para minha esposa: eu nunca vou sair desse lugar. Vou ficar aqui, daqui eu só saio para o cemitério e tchau.
mas não é como a gente pensa, né? E realmente aconteceu essa situação e foi tempo que eu e minha esposa praticamente fomos expulsos da igreja, né? Porque eles invadiram pleno dia domingo, entendeu? Eu tomava conta de uma congregação e eles saíram de uma e o irmão, entendeu? Pegou um táxi, veio correndo me avisar: irmão, olha, cuidado que o pastor vai vir aí com um bocado de gente, não sei o que e tal. Eu digo: tudo bem. E realmente eu saí para ir para outra congregação e terminou a gente se afastando, né? Ia ser um escândalo muito grande, mas eu conversei com um amigo meu, delegado, e ele disse: irmão, deixa isso para lá, e porque o escândalo vai ser muito grande, pleno dia de domingo eles fazem isso. E eu fiquei quieto, tá certo? Procurei a direção lá de Aracaju, que era um filho de um pastor fundador da igreja, e a gente conversamos, tive que viajar para Aracaju, e aí a gente conversou e tal, e depois eles queriam dividir as igrejas. Eu ficava com um outro irmão, entendeu, que sempre trabalhava comigo, o pastor Zé Ferreira, e ele queria que a gente dividisse as igrejas. Eu digo: não, aqui eu não tenho nada para dividir, porque o povo não é meu, entendeu, os templos não são meus, e eu não concordo com isso. Vocês ficam com o tempo, com o que vocês quiserem, e eu me afasto, não tem problema. E assim foi, né, tempo que eu me afastei e não quis mais, entendeu, participar. Foi tempo que eu fiquei um tempo sem congregar, e depois eu comecei a visitar outras igrejas, e realmente quando eu comecei a visitar outras igrejas, eu me mudei também, fui morar próximo à praia de Pau Amarelo, e realmente vendi minha casa lá onde eu morava, em Olinda, e vim morar em Paulista. E hoje já faz mais de 20 anos que eu moro aqui em Paulista, né? Fomos congregar em uma igreja batista, e era uma igreja tradicional, como nós vínhamos de uma igreja pentecostal, aquela coisa do fogo, do poder. E depois minha esposa disse: não, vamos congregar em uma batista ali, que ela é uma batista renovada. Tudo bem, fomos para a igreja batista renovada. E quando chegou lá, o pastor presidente começou a me dar algumas oportunidades. Eu disse: não, irmão, eu vou ficar aqui no banco, não quero pregar, eu não quero nada, eu quero ficar sentado e tal. E ele: não, irmão, você é um homem de Deus, você é trabalhador, você sabe, faz e acontece. Eu fiquei quieto, mas eles começaram a incentivar, e quando foi uma certa vez, depois a gente congregar lá mais de 2 anos, o pastor, ele disse: olha, irmão, eu estou querendo botar você aqui como diretor da congregação. E era uma reunião de final de ano, e aí ele... E aquilo dali, meu irmão, eu fiquei assim, né, surpreendido, porque eu nunca vi um negócio desse. Alguém, entendeu, se levantar contra a minha pessoa, dizer que eu sou contra, entendeu, o dízimo e contra algumas coisas, até porque eu cantava hino da harpa cristã, onde todo mundo se canta, hino do cantor cristão, hino da harpa, e assim vai, né? Mas eu olhei para o irmão e digo: meu Deus, que coisa, viu? É realmente a perseguição, e até hoje, né, a gente vê aonde é que nós estamos, né? Hoje é que eu estou vendo, né, que eu já tinha algumas coisas da realidade. Não foi revelado, porque hoje é que eu estou sendo revelado através do irmão Geraldo e o irmão André, né? Realmente, meu irmão, vocês têm feito uma revolução nesse país e vai continuar. Porque muitas vezes eu fico indagando, perguntando para mim mesmo: meu Deus, onde eu estava que eu não enxergava isso? Que eu não via essas coisas. A gente lia tantas vezes as Bíblias, fui professor de escola dominical, entendeu? Ensinava nas campanhas, entendeu? Pregações, até em presídio e hospitais eu evangelizava, e realmente a gente não enxergava essas coisas, né? E era como se fosse cego, a mente ainda estava fechada. E hoje eu louvo a Deus, né? Eu tenho aqui algumas postilhas, né, do irmão André, realmente tem muito me edificante. Aqui também tem outra apostila dele, né? Tenho essa Bíblia minha que é antiga, e tenho essa daqui também, que eu faço estudo também com ela, tá certo? Então, eu procuro sempre ocupar meus espaços, né?
eu escuto também o irmão Nilson Queiroz, o irmão Levi, porque são irmãos que vieram de Assembleia de Deus, de igrejas grandes, não é? E têm mais de 40 anos de evangelho. São pessoas, irmãos maduros, que têm experiência. E eu gosto muito de ouvir as mensagens dele, tá certo? Porque são muito edificantes. Até o testemunho, ele fala muito, não é, do irmão Geraldo, que ele ouviu as mensagens de Geraldo e não foi fácil, né, para aceitar logo. Assim como eu passei muito tempo pesquisando. Depois foi que eu conheci o irmão André, tá certo? E comecei a meditar. Eu não acredito, entendeu, que eu estava errado esses anos todo esse tempo, não é? E foi uma coisa tremenda, né? Depois que eu comecei a meditar, a escutar, meu Deus, que coisa maravilhosa. E hoje eu sou o homem mais feliz do mundo, viu, irmão? Por isso que sempre eu digo para os irmãos, irmão, eu continuo reinando em vida e em perfeita vitória. O que é reinar? Reinar em vida. Não adianta depois que eu morrer, entender, não, eu vou reinar no céu com Cristo. Não, gente, céu não é lugar de reinar, reinar é aqui na terra. É aqui que eu e você, a sua família, a minha família precisamos reinar. Entendeu? Se eu tenho que amar o meu irmão, é aqui. Não adianta depois que ele morre e você vai dizer, olha, aquele irmão era tão bom, viu? O irmão é muito bem. Mas não adianta. O tempo é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá certo? E eu, muito feliz, tá certo? Todo dia sempre eu estou nas mensagens da graça, porque realmente foi um evangelho que foi aberto à mente de centenas e milhares de irmãos. Hoje nós estamos observando agora uma coisa, vai ficar para advertência, para você, meu irmão, minha irmã, entendeu? Que existem muitos canais aí da graça, que felizmente, pessoas que ainda não têm uma base, não adianta, eu poderia, com a bagagem, com essa informação que eu tenho, eu poderia abrir um canal para mim, tá certo? Jogar, entendeu? Todas as informações que eu tenho, tá certo? Entendeu? Todas as informações que eu tenho, tá certo? Mas não é fácil, não é assim de boca, tá certo? Então, tudo isso requer tempo, requer responsabilidade, compromisso e estudo. Não adianta você ir com blá, 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 está as igrejas aí. Tudo, entendeu? Chamam você para orar, que vai fazer e acontecer. E não é assim, não é verdade, tá certo? Hoje eu estava em uma reunião, que foi o aniversário do meu genro, e lá se reuniu muitos cristãos da igreja dele. E eu estava lá, conversei com sobrinhos, com outras pessoas que eu conhecia, e eu estava falando, né, o que a igreja hoje, elas pregam na realidade, em geral, é que orar, irmão, vamos orar para Deus abençoar, vamos orar para Deus fazer o meu filho, a minha filha, conseguir um emprego ou passar naquele concurso. Não, irmão, não é assim, não é verdade. A realidade é que eu e você, meu filho e o seu filho, tem que estudar, tem que se esforçar. Porque Deus não está no meio, envolvido com essa barganha, tá certo? Nem se vende, não é um Deus que se vende. Vamos orar, porque lá na igreja, de muitos aí, você vai ver muitos dizendo, irmão, venha para cá que eu vou botar a mão na sua cabeça, tá certo? Você vai ser abençoado, e nada disso acontece. Eu me lembro também que eu doei um terreno, doei uma indenização, né? Trabalhei numa empresa, eu sou aposentado há mais de 20 anos, e eu recebi uma indenização. E naquela época a igreja estava precisando de um terreno, e era um terreno em um lugar muito bom, e era como se fosse um canal. Hoje está uma avenida muito movimentada, muitas casas, né? Realmente cresceu, talvez hoje estaria custando R$1 milhão, né? Mas na época, aquela coisa, você impulsionado, porque realmente é isso que nós somos, né? Quando estamos lá dentro do sistema, impulsionado com aquela coisa, né? Aquela euforia, aquela coisa de vamos fazer, vamos... E realmente, muitas vezes nós somos pegos na palavra, né? E eu doei, não tive nem coragem de dividir com minha esposa para dizer, vamos dividir. E eu fico com a metade para doar e a metade a gente vai fazer uma coisa aqui. Foi uma coisa, irmão, que eu até hoje, meu Deus,
Que coisa, como nós fazemos cada coisa, entendeu? Impulsionado, não é? Pela carne, porque não era o Espírito de Deus, eu tenho certeza. É a nossa carne que vai motivada, as pessoas eles ficam lá, chamam as pessoas, não é? Para, olha, vamos orar, você vai conseguir, você vai entender, olha o que o envelope que você tem que contribuir, você tem que fazer acontecer. E termina a pessoa acreditando que é uma verdade. Mas não é assim, irmão. Nós precisamos trabalhar, estudar, tá certo? Ensinar e fazer, entendeu? As coisas corretas. Mas hoje, graças a Deus, depois de tanta coisa que eu passei, né? Hoje eu tenho meus filhos casados, não é? Eu tenho minha casa, graças a Deus, através de trabalhos, não é? Que não foi fácil. Eu tinha que trabalhar 2 horários para pagar uma escola para meu filho, não caiu do céu, tá certo? Sacrifício. Eu tinha que muitas vezes sair da minha casa, entendeu? Para vender bolsas, que eu tinha uma fábrica de bolsa, e a gente fabricava bolsas também, mas foi trabalhando. Então tudo isso eu adquiri trabalhando. Não foi que caiu do céu, não foi promessa que alguém disse, olha, tu fica em casa esperando e Deus vai, entendeu? Derramar do céu e vai vir sobre... Não, não é verdade isso. E hoje eu estou vendo, né, depois de tantos tempos, eu tenho um filho que mora na Alemanha, passou agora o início do ano conosco. Passei um tempo sem participar das lives, tudo porque eu estava dando atenção ao meu filho, bem abençoado, não é? E realmente eu digo para os irmãos, né? Ontem eu estava escutando a mensagem do irmão Geraldo e ele falando sobre o filho pródigo, né? Talvez o irmão não me conheça, talvez outro dia eu possa até dar o meu testemunho do início, né? E eu fui viciado em droga na minha adolescência, né? E realmente, praticamente eu era uma ovelha negra da minha família, né? Agora, sempre trabalhei, viu, irmão? Nunca fui de roubar, mas era viciado. Porque hoje, muitas pessoas pensam que só quem é viciado é o ladrão, aquele não. Na sociedade, a gente vai encontrar, na classe baixa, média, alta, várias pessoas que são viciadas em drogas, na maconha, no pó, no crack e outras substâncias, tá certo? Então, eu, graças a Deus, né, me libertei disso, tá certo? Aos 28 anos, e quando eu entrei na igreja, houve uma transformação, e realmente alguém dizia, isso daí não vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e graças a Deus até hoje não preciso eu voltar mais, tá certo? Então, eu, por ser uma ovelha negra naquela época, né, dei muito trabalho a meus pais, e eu tive o prazer, antes do meu pai falecer, de vir aqui nessa casa que eu estou morando, já faz 20 anos que eu moro aqui, antes do meu pai falecer, eu trazer ele aqui, ele deitar na rede ali e dizer, meu filho, olha, eu tenho orgulho de você. E eu fiquei muito maravilhado com isso. Era uma palavra que realmente, acho que todo filho gostaria de ver. Não é? Não por hipocrisia, mas eu lembro-me que meu pai foi uma das pessoas onde todos, ou algumas pessoas, não dava mais crédito. Mas ele sempre apostou em mim, sempre ele procurou investir, sempre ele procurou fazer, enquanto outros, entendeu, desenvolvia no estudo e outras coisas, mas eu, entendeu, não tinha muito queda para o estudo, para a formação. Né? Quando eu vim terminar o 2º grau, eu já estava com filhos já grandes, não é? E realmente foi quando eu vim morar aqui em Pau Amarelo, em Paulista, e eu trabalhava e quando era à noite eu tinha que voltar ao estudo para concluir o meu 2º grau. Me concluí o 2º grau, eu e minha esposa, e aí nós voltamos, entendeu? A vida realmente de maravilha, né? Então tudo realmente se fez novo, graças a Deus, tá certo? Então hoje eu vejo essa parábola, não é? Como aquele filho que tinha tudo, e quando o pai, entendeu, preparou tudo para fazer aquele banquete, aquela festa para aquele filho que estava lá em situação difícil, entendeu, ele não gostou. E assim são muitos.
está com você dentro da igreja, do sistema, entendeu? E realmente basta você fazer qualquer coisa, ele diz que você vai para o inferno, que está condenado, e aí vai, tá certo? E hoje eu não encontro um Deus perverso, feito esse que a religião ensina. Não é um Deus que vai soltar a mão, um Deus que vai castigar, um Deus que está lá de cima olhando e vendo Satanás se andar com todos. Quer dizer, que coisa é essa? Será como Deus teria a capacidade de ter todo o poder como ele é Deus, de ficar observando Satanás se andar com todos os seus filhos e ele lá de cima olhando e indo? Será que isso é verdade? Então, hoje nós estamos com a nossa mente aberta, iluminada pelo Evangelho da Graça, e é uma maravilha, irmão. Eu estou super feliz, tá certo? Hoje, a minha esposa ainda continua caminhando no sistema, ela faz iluminada pelo Evangelho da Graça, e é uma maravilha, irmão. Eu estou super feliz, tá certo? Hoje, a minha esposa ainda continua caminhando no sistema, ela faz parte das senhoras e tal, mas eu respeito. A Bíblia diz que nem é por força e nem é por violência. Mas eu não, para mim não nada me atinge, entendeu? O importante é que eu estou convicto, tá certo? E a oportunidade que eu tenho sempre eu falo para todos. Né? Hoje mesmo, um minuto que me deram assim, né, de conversar com alguém, sempre eu estou falando do Evangelho da Graça. Falo do irmão Geraldo, Elcio, falo do irmão André, entendeu? Então falo de todos, tá certo? Que realmente nós estamos agora pelo YouTube com mensagens super, entendeu? Importante para o Evangelho. Outro dia eu saí daqui para ir para Porto de Galinhas, minha filha tem uma casa lá, e nós fomos lá fazer um serviço lá, levar um ar-condicionado. E o rapaz que é comigo, a esposa dele é crente, eu comecei a indagar, fazer algumas perguntas, e realmente ele ficou maravilhado, né? Porque me conhecia há tanto tempo, mas não sabia, né? Que eu já tinha passado 20 e tantos anos na igreja, já pastorei a igreja, fui diácono, fui presbítero, e assim, ele disse, que irmão, eu não acredito. Eu digo, mas eu estou te falando, entendeu? E agora eu estou com outra visão, porque eu descobri, tá certo, que infelizmente as religiões, entendeu, estão manipulando as pessoas para escravizar. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, de vez ela libertar, ela está escravizando. Através de quê? Você é obrigado a dar o dízimo, senão vai para o inferno. É obrigado você fazer os votos, certo? Senão, meu irmão, você não vai receber a bênção. Como é que Deus quer libertar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua mulher, e você não quer fazer voto nenhum? Então você tem que fazer aquele voto, você tem que todo dia estar na igreja. Agora, você já pensou quantos casais já não se separaram dentro desse sistema religioso? Por quê? Porque a mulher todo dia, ela quer estar na igreja, orando de manhã, de tarde, de noite. Quer dizer, eu acho que é uma pessoa que não tem o que fazer em casa. Porque quem tem filho e quem tem casa, irmão, ele não pode. É tempo. Esses homens estão aí, ó. Entendeu? Reinando no dinheiro dos irmãos. E o irmão está lá todo dia, de manhã, de tarde e de noite. É ciclo de oração de manhã, é ciclo de oração de tarde, é escola dominical de manhã, é campanha de tarde, feito eu fazia. E o culto à noite, tá certo? Então eu participei de tudo isso, tá certo? Depois eu olhei, meu Deus, como eu não enxergava essas coisas. Então, meu irmão, cuidado, minha irmã. Seu marido, mas ele não é crente, eu sou santo e ele não é, e assim vai. E muitos já se separaram por conta disso, tá certo? Quantos maridos não deixou a mulher por causa da igreja? Falta de conhecimento, sabedoria, tá certo? Você quer se reunir? Tudo bem, você pode se reunir, entendeu? Agora com o entendimento ativado na palavra, em Cristo, porque eu estava observando, eu tenho um irmão que ele é pastor, e ele manda mensagem para mim todos os dias, como eu mando para ele também, a mensagem de Geraldo, a mensagem de Levi, a mensagem de André, entendeu? Então, ele manda para mim, eu mando para ele. Ele pode até não ver, ele pode até não escutar, mas bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam. Então, se ele não quer ouvir, não tem problema, tá certo? Mas eu tenho uma obrigação de todos os dias enviar mais de 10 mensagens.
tá certo, irmão? De André, de Geraldo, porque isso são edificantes, edifica, tá certo? E eu tenho aprendido muito, tá certo, com essas mensagens, mas eu agradeço, são edificante, edifica, tá certo? E eu tenho aprendido muito, tá certo, com essas mensagens, mas eu agradeço, né, essa oportunidade que você, André, tem nos dado. A gente já conversou outro dia, e pode ser que outra oportunidade eu venha dar outro testemunho para você. Eu cantava na igreja também, viu, irmão? Eu pregava e cantava e tinha aquela euforia, aquela coisa, né? Toda vez que eu cantava, as pessoas se maravilhavam, então é uma maravilha, né? Hoje eu ainda canto, viu? Mas até as músicas populares, não é? Que a gente escuta, né? Aí eu gosto também, mas hoje é que eu estou aproveitando a vida, né? Tenho meus netos e sou o mais feliz, tá certo, na face da terra, aproveitando a vida, porque disse Jesus que breve vem, né? Mas para eles que estão aí esperando esse breve, né? Disseram, não, irmão. Eu estava falando sobre isso para o irmão, e ele dizendo, mas irmão, Jesus não disse que breve vem? Eu digo, breve vem, mas esse breve para você, o quê? Não, irmão, já faz, entendeu? Quando alguém diz breve vem, é porque um dia é feito 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu digo, tá certo, só que já faz mais de 2000 anos, irmão, e tu tá esperando ainda Jesus voltar. Meu irmão, bota na tua mente que Cristo não precisa voltar, porque ele já vive em mim e em você, ele habita em nós. É feito pedir, eu vou pedir o quê, Jesus? Se ele já está aqui dentro de mim, meu irmão, ele já sabe aquilo que eu preciso, aquilo que tu precisa, tá certo? Mas fica aí a dica para você, meu irmão, minha irmã, um abraço aí para todos os irmãos, a irmã Sônia, entendeu? Várias irmãs aí que faz parte aí, entendeu, do canal, que sempre está conosco, sempre eu estou aqui para qualquer coisa, tá certo, irmão André? Um abração aí, já morei no Rio de Janeiro aí também, no Rio Comprido, na Paulo de Frontin, morei também na Cidade de Deus. E Rio de Janeiro para mim é uma maravilha, né? Eu não sei, acho que você deve lembrar, né? Quando eu era garoto, aos 13 anos, o meu primeiro emprego foi no Rio de Janeiro. Eu trabalhei na Gráfica Carioca, na rua Moncovo Filho, número 44, tá certo? Ali no centro mesmo ali, tá certo? Eu trabalhei ali perto da Praça da República, onde era a antiga Casa da Moeda, e dia de domingo, que eu trabalhava até sexta-feira na gráfica, e sábado e domingo eu ia na Praia do Flamengo vender biscoito Globo. Você sabe, biscoito Globo é aquele redondinho, salgado e doce, né? Então, o tempo que eu passei, de lá eu fui para São Paulo, morei em São Paulo também, entendeu? Isso garoto, de menor, entendeu? Sem pai, sem mãe, sem ninguém, eu morei em São Paulo, mas eu cheguei lá, tá bom? Então, Deus te abençoe, um abração aí, entendeu? No coração de todos vocês. Uma coisa eu sei, que nós, da graça, nos amamos. Amém? Um abraço, irmão André. Valeu.